Fala gente, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade às nossas videoaulas de Excel e hoje eu vou falar sobre alinhamento dos conteúdos dentro de uma célula. Dentro do Excel, temos os conteúdos que preenchemos dentro das nossas células. Mas esses conteúdos também podem ser alinhados, até mesmo levando em conta que por vezes o tamanho da célula e o tamanho do texto não são iguais. Então, um alinhamento do conteúdo dentro da célula é muito importante em qualquer planilha que você vai fazer, porque a tendência é de que os dados tendam a ser desorganizados se o alinhamento não for adequado, o que vai dificultar a leitura por quem for ver a nossa planilha depois. Nós, no Excel, estamos aqui na aba de ferramentas página inicial e dentro da aba página inicial temos a seção de alinhamento. Essa seção de alinhamento disponibiliza os recursos necessários para que possamos fazer o alinhamento do conteúdo dentro de uma célula. Os primeiros 6 botões vão permitir fazer o alinhamento do conteúdo em si dentro da célula. Podemos alinhá-lo no sentido superior, inferior, no lado direito ou esquerdo ou mesmo no centro da célula. Nós temos aqui uma célula preenchida com convidados para a festa. Essa é uma tabela que vai simular uma lista de convidados para a festa, separados pela coluna de nome e a idade de cada um deles. Então, nos primeiros 3 botões, temos o alinhamento vertical do conteúdo da célula. Podemos clicar sobre esse primeiro botão e vocês veem que, automaticamente, o texto dentro dela fica alinhado na parte superior. No segundo botão, o texto vai ficar alinhado no centro da célula verticalmente. E no terceiro botão, o texto fica na parte inferior da célula. Vamos deixar esse texto alinhado verticalmente na parte central da nossa célula. Na parte inferior, podemos alterar o alinhamento horizontal da célula. Então, todo o texto por padrão, ao ser inserido aqui na célula, tem um alinhamento da esquerda, quando o início da frase corresponde com a borda esquerda da célula. Mas podemos também alinhar esse conteúdo no centro, e vocês percebam que agora o início da frase está na célula A2, parte dele, a maior parte, está na célula B2 e parte dele está na célula C2, indicando que o texto está centralizado em relação à nossa célula. No terceiro botão, é quando o final do conteúdo, como está mostrado aqui, está alinhado à borda direita da célula. Esse texto está alinhado para a direita. Vamos deixá-lo alinhado para a esquerda. Também temos esses 3 botões que permitem alterar tanto o sentido de leitura do texto, quanto o recuo, com relação à borda da célula onde ele está alinhado. No primeiro botão, podemos alterar o sentido da leitura. Há casos em que isso é importante para facilitar o usuário na hora de identificar determinada informação da planilha. Então, clicando nesse botão ao lado direito dessa letra inclinada a B, podemos escolher qual alinhamento vamos dar de sentido para o texto que está dentro da célula. Também temos a opção de aumentar ou diminuir o recuo com relação à borda da célula. Então, clicando nesse botão, aumentar recuo, vocês percebam que o conteúdo vai se afastando da borda esquerda. Do mesmo modo, clicando sobre esse primeiro botão, vai diminuindo o recuo. Então, o texto vai se aproximando da borda esquerda da célula. E temos quebra de texto automática. O que isso quer dizer? Preenchemos aqui uma célula com o nome de convidados para a festa. E percebam que ela foi preenchida na célula B2, mas parte da frase está tomando a célula C2. Ao mesmo tempo, temos na nossa tabela 2 colunas que não podem sofrer redução no tamanho.
Isso significa que temos que adaptar o conteúdo dessa célula de forma que não interfira no tamanho dessas células na parte inferior da nossa tabela. Para isso, temos quebra de texto automático. A quebra de texto automático vai fazer com que o texto se adapte, se adeque ao tamanho da célula, sem que ele atravesse como ocorreu nesse caso. Então, selecionando essa célula e clicando sobre esse botão, vocês vejam que o texto ele foi adaptado ao tamanho da célula e agora ele não vai mais atravessar a célula B2 e interferir em alguma outra célula. Se diminuirmos, vejam que ele aumenta o espaço no sentido vertical, mas ele não interfere numa outra célula. Para o nosso exemplo, vamos marcar a célula B2 e a célula C2 e vamos usar um recurso que o Excel também disponibiliza: mesclar e centralizar. Nós vamos pegar as nossas duas células selecionadas e vamos fundir em apenas uma célula, criando uma célula nova a partir das células existentes. E ao mesmo tempo vamos centralizar o conteúdo que antes pertencia apenas à célula B2. Esse contorno em verde, então, indica que uma nova célula foi criada a partir da seleção das células B2 e C2. Podemos desfazer essa mesclagem clicando no botão direito ao lado desse botão e selecionando desfazer a mesclagem das células. Reparem que então as células voltam a ser duas novamente. Vamos deixar mesclado. E para finalizar, nós vamos mudar o alinhamento do conteúdo dos outros itens da nossa tabela. Então, selecionamos todos os nossos conteúdos, todos os nossos itens, e vamos alinhá-los horizontalmente no centro da célula, clicando sobre esse botão na parte inferior. Tanto as palavras quanto os números foram alinhados no centro, mas anteriormente tínhamos uma situação em que palavras eram alinhadas por padrão à esquerda e números à direita. Mas selecionando todos esses itens e pedindo um único posicionamento para todos eles, o alinhamento de todos muda automaticamente. E para finalizar, nós temos aqui duas células que têm um grande espaço vertical, mas os nossos dois itens estão alinhados na parte inferior da célula. Vamos deixá-los centralizados para que haja um equilíbrio de espaço em volta da célula. Dessa forma, nós terminamos a nossa planilha alinhando todos os textos dentro das nossas células e tornando a leitura mais fácil para o nosso usuário. É isso.